Dando continuidade à aula das displasias fibro-ósseas, nós temos a displasia óssea e também denominada displasia cemento-óssea. A displasia cemento-óssea ocorre comumente na área de suporte dos dentes. É uma lesão fibro-óssea muito comum encontrada na prática clínica, no dia a dia do consultório. Como características histopatológicas, compartilham muitas similaridades com a displasia fibrosa e com fibroma ossificante, o diagnóstico correto pode ser problemático, mas é de suma importância para que nós possamos realizar o tratamento adequado. Alguns pesquisadores têm sugerido que a displasia óssea tem de origem no ligamento periodontal, devido à sua similaridade, microscopia e proximidade das estruturas. Outros acreditam que a condição representa um defeito no remodelamento ósseo extraligamento, que pode ser desencadeado por lesões locais e possivelmente correlacionado com o desequilíbrio hormonal do paciente. Agora vamos falar um pouco sobre as características clínicas e radiográficas dessas lesões. Com base nas características clínicas e radiográficas, as displasias ósseas incluem as seguintes variações. Nós temos três tipos de displasia óssea. Seria a focal, a periapical e a florida. Em torno de 90% dos casos de displasia óssea focal ocorrem em mulheres, com uma média de idade aproximadamente de 41 anos, e a predileção pela terceira e a sexta década de vida. A lesão tem sido relatada por meio de grupos étnicos, sendo comum em negros americanos, seguido de brancos do leste asiático. Em contraste com as variantes periapical e florida, a variante focal tem predileção para pacientes leucodérmicos. A displasia óssea focal envolve mais comumente a região posterior da mandíbula. A doença é assintomática e ela é, às vezes, detectada inicialmente em alguns exames radiográficos de rotina. Muitas lesões são em torno de 1,5 cm de diâmetro. Radiograficamente, a lesão varia completamente de radiolúcida, como mostrado aqui na radiografia inferior, tá? Ou ela pode ter áreas radiolúcidas e áreas radiopacas, envolvendo sempre próximos a regiões de ápice, né? Então pode haver um misto dessas radiolúcidas e radiopacas. As margens são levemente finas e irregulares. As lesões ocorrem nos ápices de raízes e nas áreas de exodontia também. A lesão focal pode, a partir de um estágio precoce de transição, envolver uma lesão multifocal, especialmente em mulheres melanodermas. A displasia óssea periapical, também chamada de displasia cementoide ou cementoma periapical, envolve predominantemente a região anterior da mandíbula. Lesões solitárias podem ocorrer, mas múltiplos focos são presentes. Existe predileção marcante pelas mulheres. Vocês podem ver a variação aí da proporção de 10 mulheres, cada 10 mulheres, um homem é afetado, ou pode chegar de 14 para 1. Cerca de 70% das mulheres afetadas são melanodermas. Muitos casos são diagnosticados inicialmente nas idades que variam de 30 a 50 anos. O diagnóstico quase nunca é feito em indivíduos jovens, antes dos 20 anos. Os dentes associados às lesões são vitais e quase nunca têm restaurações. Então, há casos que essas lesões podem ser confundidas com lesões periapicais e até ser indicado o tratamento endodôntico sem necessidade, né? Então, é preciso fazer testes de vitalidade e realizar um diagnóstico preciso para que não haja uma falha na indicação do tratamento endodôntico. A displasia óssea periapical é uma condição assintomática, então os pacientes descobrem acidentalmente no exame de rotina radiográfico, né, vai no dentista fazer radiografia de controle para verificação de cáries e acidentalmente se descobre essas lesões. Então o paciente não relata nenhum tipo de dor, né, para
o cirurgião dentista. As lesões iniciais aparecem como áreas radiolúcidas circunscritas envolvendo a região periapical, como mostra aqui na radiografia, né? Nós temos aqui nesse raio-x mostrando as áreas radiolúcidas. E se assemelham a imagens de granuloma periapical ou cistos periapicais. Então nós podemos ter uma imagem que pode ser confundida com essas lesões. E após algum tempo, essas lesões vão se tornando radiopacas, como mostrado aqui no segundo raio-x. Tá? Elas apresentam áreas radiolúcidas, contendo no seu interior também áreas radiopacas. Então, as lesões adjacentes podem se fundir e formar um padrão linear. Então, quando elas estão próximas umas das outras, elas vão aumentando de tamanho e podem se fundir essas lesões. E pode envolver ápice de vários dentes, como mostrado aqui na radiografia. Então é importante um diagnóstico correto para que não se faça uma indicação de tratamento endodôntico sem haver a necessidade, e também, se houver o tratamento endodôntico, provavelmente essas lesões não serão removidas ou reparadas. Tá? Elas vão permanecer e continuar se desenvolvendo. Como havia dito anteriormente, as lesões tendem a amadurecer, criam uma aparência mista de radiolucidez e radiopacidade, como mostrado aqui na radiografia. Então vocês vejam uma área radiolúcida, envolvendo o ápice de dentes, e uma área radiopaca próximo ao ápice do dente. Então essa lesão é chamada uma lesão amadurecida, uma lesão que existe há mais tempo. E essas lesões, no estágio final, mostram uma calcificação intensa. O ligamento periodontal permanece intacto e a fusão com o dente é rara. Então essas áreas radiopacas não se fundem com o ápice dental. Vejam que existe uma linha de radiolucidez envolvendo o ápice dos dois dentes. Então, essa lesão ela tem uma característica autolimitante, ela não chega a ser maior, ela não excede a 1 centímetro de diâmetro. Agora falaremos sobre a displasia óssea florida. Esse é o terceiro tipo de displasia óssea. Falaremos as suas características e depois o tratamento das displasias ósseas, quais seriam os tratamentos indicados. A displasia óssea florida aparece com envolvimento multifocal e não se limita apenas à região anterior da mandíbula. Apesar de muitos casos afetarem apenas as porções posteriores dos ossos gnásticos, o envolvimento sincrônico da região anterior também pode ocorrer. Assim, o padrão periapical afeta predominantemente mulheres melanodermas, em torno de 90% dos pacientes, com predileção marcante para adultos de meia idade e idosos. Também tem sido descrito uma frequência intermediária nas populações da Ásia Oriental. Aqui na radiografia nós podemos observar as lesões, radiolúcidas, com a área central radiopaca. Aqui houve uma fusão das lesões. Então, áreas radiolúcidas e áreas radiopacas envolvendo a região apical dos dentes. Aqui áreas radiolúcidas, são lesões mais recentes, essas que tem o núcleo central radiopaco são lesões mais antigas. Então, são várias lesões que podem ocorrer na mandíbula. Aqui também nós temos a outra lesão, aqui aparentemente surgindo outra. Então vejam que as características dessa lesão, por isso que ela se chama florida, Ela tem uma área central radiopaca. As lesões mostram uma tendência ao envolvimento bilateral e simétrico. Ocasionalmente pode-se encontrar lesões extensas envolvendo os 4 quadrantes. Em alguns momentos a doença pode ser assintomática e descoberta, às vezes, num exame radiográfico de rotina, por
por uma procura de cáries, por uma procura de problema periodontal, um exame radiográfico de rotina no consultório. Em outros casos, o paciente pode se queixar de uma dor surda, uma fístula ou uma exposição do osso avascular na cavidade oral. Embora de rara proeminência, a expansão dos ossos gnáticos pode ser evidente. Então, pode haver uma expansão, uma exteriorização dessa lesão e ela se expor na cavidade oral e o paciente começar a relatar queixas de dor nesse local. Vejam esse caso aqui desse paciente, a radiografia mostrando a área extensa dessa lesão, tá? Ela é muito grande, envolvendo áreas bilaterais, né, da mandíbula. Houve uma exposição, né, dessa lesão ó, na cavidade oral, certo? Vocês vejam aqui, ó, parece ter sido avascularizado, com a presença de necrose, né? E hoje em dia nós temos os pacientes que fazem uso de alendronato, que afetam o metabolismo ósseo para pacientes que têm osteoporose, fazem uso, principalmente mulheres, né, fazem uso do alendronato para que não se ocorra perda ou fragilização dos ossos. Então, esses medicamentos afetam o metabolismo ósseo, impedindo uma reparação óssea. Então, quando ocorre um trauma na região e expondo essas lesões, o tratamento se torna difícil de combater essas contaminações. Então, tem que ser feita uma remoção cirúrgica, que nós vamos falar daqui a pouco como tratar, né? Então, quando se chega num estágio assim tão avançado, o tratamento vai se tornando cada vez mais complicado. Radiograficamente, as lesões apresentam um padrão de maturação similar ao notado nas outras duas formas de displasia óssea. No início das lesões são predominantemente radiolúcidas, mas com o tempo se tornam mistas e estão com dominância radiopaca, apresentando-se apenas um fino halo radiolúcido. Por vezes, uma lesão pode se tornar quase totalmente radiopaca e misturar-se com o osso adjacente de aparência normal. Em geral, as radiopacidades permanecem separadas dos dentes adjacentes, por meio de espaço do ligamento periodontal intacto. Entretanto, em casos de lesões em estágio final, o material mineralizado pode se fusionar com a raiz dentária e produzir ápices radiculares mais espessos, circundados por radiolicência, ou por uma aparência semelhante à hipercementose. Agora vamos ver algumas características histopatológicas dessa lesão. Interessante é que os três padrões de displasia óssea que nós conversamos agora há pouco apresentam características histopatológicas semelhantes. A presença de fragmentos de tecido conjuntivo celular e hemorragia, estamos vendo aqui ó, no slide, hemorragia, essas áreas mais escuras aqui. Aqui nós temos também a característica mostrando hemorragias no tecido, tá? Aqui, entremeando na lesão, existe um osso imaturo, um osso lamelar e partículas semelhantes ao cemento. Então, é um tecido totalmente desorganizado. À medida que a lesão amadurece, a proporção entre o tecido conjuntivo fibroso e o tecido mineralizado vai diminuindo. Então, a lesão vai se tornando cada vez mais calcificada. Então, o tecido fibroso vai sendo substituído por tecido ósseo, tornando estruturas curvilinas semelhantes ao formato de raiz de gengibre. No estágio radiopaco final, as tabeculas ósseas individuais se fundem para formar uma massa globular esclerótica, ou formato de folha, material, cimento ósseo desorganizado. Então, o que vocês estão vendo aqui, comparado com a imagem anterior, nós temos a formação óssea dentro do tecido fibroso. Então, ela vai se tornando cada vez mais uma estrutura óssea do que fibrosa. Em muitos casos de displasia periapical ou displasia florida,
Os achados distintos, clínicos e radiográficos, são geralmente no sexo feminino, pacientes melanodermas, tá? Pode ter envolvimentos em muitos quadrantes e envolver a região de incisivos inferiores. Isso favorece um diagnóstico mais preciso, né? A gente pode ter essas características para fechar um diagnóstico. Em contraste com as características da displasia óssea focal, são menos específicas e frequentemente necessitam de uma biópsia para realizar o seu diagnóstico. Agora iremos falar a respeito do tratamento e prognóstico dessas lesões. A displasia óssea não parece ser de natureza neoplásica, geralmente não requer a sua remoção. Durante a fase predominantemente radiolúcida, as lesões causam poucos problemas. Então, na fase inicial, convém a gente fazer um controle radiográfico dessas lesões e verificar se ela vai se estabilizar ou se ela vai continuar crescendo. No entanto, quando nós temos uma fase esclerótica, que as lesões se calcificam e se tornam hipovasculares, ou seja, menos irrigadas, né? Elas podem ocorrer necrose e infecções secundárias ao mínimo estímulo. Então, que nem aquele caso que houve uma exposição na cavidade oral, uma contaminação, como ela tem pouca vascularização, ocorreu essa necrose. E para aqueles pacientes que são assintomáticos, o melhor manejo consiste de consultas de controle com profilaxia constantes, né? A cada poucos meses deve ser marcado fazendo uma limpeza e reforço de higiene oral, para que nós consigamos controlar a placa, consigamos controlar o problema periodontal e que essa lesão não venha se expor à cavidade oral. O início dos sintomas está geralmente associado à exposição das massas escleróticas, ou seja, o paciente vai começar a relatar dores, começar em um incômodo, geralmente quando essas massas são expostas, né? E procedimentos cirúrgicos, como por exemplo biópsia, exodontias eletivas, devem ser evitados, porque esses procedimentos tendem a aumentar a exposição da massa do tecido avascularizado e, consequentemente, aumentar a necrose. Em outros casos, os sintomas se iniciam após a exposição das massas na cavidade oral como resultado de uma atrofia alveolar, ou seja, por trauma de prótese, pode ser prótese removível, prótese total, tá? E, portanto, pacientes afetados devem ser encorajados a manter seus dentes, preservar os dentes o máximo possível. E implante, gente, nem pensar, tá? Colocar implante nessas áreas afetadas é um risco muito grande, não é recomendado. Agora, quando esses pacientes existem as áreas necrosadas, áreas expostas, que é chamada de osteomielite, né, secundária, porque houve uma exposição desse tecido, ele não tem defesa, ele não tem vascularização, então ocorre a presença dessa osteomielite. Em alguns casos, nós podemos entrar até com antibiótico, mas a efetividade dele é muito limitada e talvez não alcance o resultado esperado.